Olá, eu sou Guaraci Araújo e este é o 13º episódio do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Hoje eu vou continuar o assunto do guia passado, que é a discussão sobre socialismo, comunismo e nazismo de esquerda. Aqui no Brasil apareceu essa teoria de que o nazismo seria de esquerda. Essa teoria ela tem fundamentos ou razões nas posições de uma série de autores no campo da história e também alguns autores no campo da economia. Mas existem muitos problemas nessa tese. O primeiro problema sério é que, de fato, o fascismo e depois o nazismo ascenderam politicamente, perseguindo comunistas e socialistas. O nazismo cresceu, em grande medida, porque havia na sociedade alemã uma percepção negativa em relação aos partidos socialistas e comunistas que tinham uma proporção grande e que eram muito influentes nas classes populares. As elites sociais alemãs consideravam aquilo muito temerário e uma das formas pelas quais o nazismo cresceu foi exatamente o investimento dessas elites que queriam que o nazismo representasse uma contracorrente, uma oposição ao socialismo, comunismo, que tinha um número muito expressivo de votantes na Alemanha naquele período. Então, assim, nesse primeira abordagem já dá pra gente perceber que é meio complicado associar as duas coisas, mas existe um outro motivo que talvez seja mais importante até. É o fato de que o nazismo jamais pretendeu, de fato, superar a estrutura capitalista nas economias nacionais. O que o nazismo fez foi outra coisa. O nazismo sustentou o capitalismo, mas em certas circunstâncias, sobretudo na época da Segunda Guerra, ele fez uso das infraestruturas industriais da iniciativa privada, de capitalistas. E é por causa disso que algumas pessoas vão tentar assimilar nazismo a comunismo e socialismo. Mas vejam, de fato, essa assimilação foi feita por outros países em épocas de economia de guerra. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, fizeram a mesma coisa. E vocês já ouviram alguém falar que os Estados Unidos é comunista? Provavelmente não. A esquerda, de fato, a esquerda revolucionária, ela não abria mão desse pleito. O pleito por uma superação do capitalismo numa chave revolucionária. Mas aí o que aconteceu? Esse modelo de ação de esquerda foi entrando em descrédito. Esse descrédito se tornou mais pronunciado depois da queda do Muro de Berlim e daquilo que a gente chama de o fim do socialismo real, o fato de que uma grande porcentagem dos países que se consideravam, que se apresentavam como socialistas, terem mudado, feito uma transição para o regime capitalista. Então isso quer dizer que hoje quase não existem partidos comunistas, militantes revolucionários relevantes. Os grandes partidos comunistas do nosso mundo são os partidos comunistas de Cuba e Coreia do Norte e China. Mas o Partido Comunista Chinês, que é certamente o mais poderoso e influente desses três, não tem grande interesse, ao que tudo indica, em exportar comunismo, porque a China é um comunismo, digamos, sui generis. Seria mais adequado falar que a China é um capitalismo com forte presença do Estado, porque o projeto político chinês, de fato, não contempla muitos dos aspectos que eram contemplados numa visão comunista. Então, em segundo lugar, o horizonte das esquerdas, ele deixou de ser ligado a revoluções e se concentrou no foco social-democrata. As esquerdas contemporâneas são virtualmente todas elas social-democratas, com pouquíssimas exceções. E essa esquerda não tem nenhum interesse em fazer revolução, em propor revoluções. Por quê? Porque ela percebe que o resultado disso no socialismo real fez as populações, em muitos casos, sofrerem
porque o projeto comunista revolucionário de transformação de uma sociedade comunista, socialista, entrou fortemente em desuso. A gente pode, é claro, discutir se isso foi bom ou ruim, mas a questão é que isso aconteceu. Então, e para falar com vocês com muita sinceridade, quem tenta induzir um medo do chamado fantasma do comunismo, porque eu me recuso a falar comunismo, eu acho que é melhor falar comunismo nesse caso. O fantasma do comunismo é uma enorme mentira que serve para pegar a gente ingênua. E como diz um meme que eu vi certa vez, comunismo é a mesma coisa que bicho-papão para adultos com cognição mediana. Bom dia.